Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar o fim. Hoje nós vamos conseguir ler 20, 21, 22, penso eu, de Primeira Reis. Nós vamos para Segundo Reis. Então, o que que é? Qual é a diferença, tá? Nenhuma. Então, na verdade, só são dois livros que foram. A gente já tinha falado isso antes, né? Eles só foram separados para menor manuseio, para melhor, aliás, administração deles. Os livros são absolutamente coerentes em relação a tempo, em relação a linguagem, em relação a personagens, em relação. Então, é o mesmo livro, porém dividido em duas partes, tá bom? Então. Vamos lá, vamos fazer nossa oração para iniciar o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, abençoado. E vamos pedir a bênção para o dia de hoje, né? Para a leitura de hoje também. Então vamos lá, Senhor, obrigada por esse momento que o Senhor nos põe unidos aqui, porque graças à Sua vontade, à Sua misericórdia, ao Seu amor, que a gente está aqui, firmes, muitas das vezes pesados, com tantas coisas da nossa vida acontecendo. Essas últimas duas lives, se eu não me engano, a penúltima ou a última que nós fizemos, foi importante porque falamos bastante dos desertos que o Senhor permitiu, por exemplo, Elias passar, e nós sabemos que muitas vezes nós estamos cansados e pesados, às vezes um fim de semana não é o suficiente para a gente descansar, às vezes são tantas coisas ao mesmo tempo acontecendo, mas nós sabemos, e nós vamos aprender hoje ainda mais, né? Que se nós não conseguimos entregar nas suas mãos, né, essa importância de poder prestar atenção nos seus sinais, prestar atenção é, na, na, na presença que o Senhor faz questão de mostrar, né? Se a gente não consegue ver isso, Senhor, ficamos pesados e ficamos desanimados, é do Teu Espírito que nós necessitamos. E é alimentando Ele que nós estamos em comunhão. E é por isso que estamos aqui hoje. Queremos agradecer por esse momento e pedir para que o Senhor olhe, Jesus, com compaixão, olhe com piedade, olhe com amor, olhe com compreensão para tudo que nós estivermos passando na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional, na nossa vida física, na nossa vida profissional, emocional e espiritual principalmente, porque o ânimo vem do Senhor. O Senhor, um dos seus atributos é o ânimo, é a alegria. Então, às vezes nós vamos tentar buscar em algum lugar, não vamos conseguir. Às vezes nós vamos conseguir, mas temporariamente. Mas muitos de nós passamos por situações na qual nem buscar o ânimo é algo que nós queremos. Então, é por isso que hoje a gente, não sei o porquê especificamente, o Senhor colocou essa oração no meu coração, mas que hoje a gente possa buscar o teu ânimo com a palavra. E que a gente possa, mesmo que não consigamos fazer uma oração, o seu Espírito traduz os nossos gemidos do coração, como diz a sua palavra. Então, que o Senhor possa sondar o nosso coração quando nos falta palavras. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos redima, que o Senhor tire das nossas costas esse peso, né? Esse fardo que carregamos muitas vezes, que às vezes não falamos com pessoas, não nos abrimos com amigos, não nos abrimos, nos abrimos com o Senhor. Então, a gente pede para que o Senhor nos dê eh, a leveza do seu jugo, que a gente tenha, assim como a sua palavra diz, que a gente tenha os nossos medos, ansiedades, frustrações, todas entregues a Ti, para que a gente consiga continuar nosso dia, continuar nossa tarde, continuar nossa noite, continuar os nossos pensamentos que não param por nenhum minuto, que a gente possa melhorar e que a gente possa trabalhar na nossa qualidade de vida, que a gente consiga cooperar porque sozinho não conseguimos fazer nada, e o Senhor também nos garante que nós precisamos também fazer a nossa parte para que as coisas possam ocorrer. Então, que possamos estar alinhados e que o Senhor olhe para cada um de nós e para a necessidade de cada um de nós e nos permita avançarmos contigo, para a honra e a glória do seu nome. Pedimos para que o Senhor também nos proteja contra os males e contra tudo aquilo que nos afasta de estarmos lendo a palavra de Deus, buscando a sua voz, ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e principalmente os ataques que nos faz
acreditar que todo dia ler a palavra pode ser algo estressante ou preguiçoso, ou não deixa, não deixa, Senhor, porque nós vivemos numa guerra espiritual. Nós sabemos disso, e essa batalha espiritual, ela vem de formas que nós não conseguimos entender, mas nós vamos sentindo de pouco a pouco. Então, nós sabemos do poder que o inimigo tem, sabemos que ele te copia em absolutamente tudo, tudo aquilo que o Senhor fez com perfeição, ele vai lá e tenta copiar. Então, muitas coisas no mundo a gente vai achar que tudo bem não estarmos presentes contigo, tudo bem não alimentarmos nosso espírito, porque algo está nos dando alegria, algo está nos dando esperança, mas sabemos que é temporário. Então, renove, assim como essa semana acaba de iniciar, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, renove a nossa força, Senhor. E que a gente passe um dia pensando nesse próprio dia de cada vez. Em nome de Jesus agradecemos, essa live é consagrada a Ti. Amém. Vamos lá. Então, vamos tentar fazer capítulo 20, 21 e 22 hoje, sem pressão, sem promessa de nada e sem correr também, porque a gente não está com pressa para isso, mas de uma forma mais objetiva, porque normalmente a gente só lê dois. Então, vamos tentar fazer os três hoje. Os capítulos agora finais, né? Eles se resumem mesmo às batalhas, a batalha que a gente vai ter contra Acabe e Ben-Hadad, que é o que a gente vai ver agora, já falamos de Ben-Hadad antes, né? E prestar atenção naquilo que está enfatizando a cada versículo, cada capítulo, né? Pedir para que o Espírito Santo, obviamente, me use como canal para que a gente possa ter o que é para ser explicado para nós, tá bom? E então é isso, vamos lá então. Ben-Hadad, rei de Arã, convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com os seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad. A sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e dos seus filhos também. O rei de Israel respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei dizer a você que me dê a sua prata e o seu ouro, e as suas mulheres e os seus filhos. Amanhã, a esta hora, enviarei os meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades do país e lhe disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes dês atenção, nem concordes com as suas exigências. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, o teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. Eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. E o rei de Israel respondeu: Aquele que veste a armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo nas suas tendas e ordenou aos seus oficiais: Preparem-se para atacar a cidade. Assim, eles o fizeram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então você saberá que eu sou o Senhor. Deus, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? Mas Deus, ele sempre dá um jeito de te perguntar: você confia em mim? Nesse caso, até mesmo Acabe, um homem ímpio
ímpio, 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 foi usado por Deus para poder demonstrar o poder soberano que Deus tinha, não, que Deus tem, né? Principalmente aos arameus, no caso, os sírios também, que é o que a gente vai ver. Então, olha como Deus, por exemplo, ele mostra que ele intervém nas batalhas, né? Ah, como ele vai mostrar, por exemplo, agora a Acabe nesse sentido, porque ele está intervendo dizendo, olha, você não vai perder essa batalha, você vai ganhar essa batalha, tá vendo? Eu vou te entregar nas suas mãos, mas para que você saiba que eu sou o Senhor. Então, o que que a gente consegue ver isso? Que Deus, mesmo usando um ímpio, ele usa para o nosso favor. Porque quando alguém diz, nossa, olha, eles venceram, Acabe venceu Ben Haddad e todo o seu exército, ele vai dizer, não, não fui eu, foi o meu exército, foi o do Senhor, que é o Senhor dos exércitos, né? Então, o que a gente consegue entender é que Deus, ele usa os ímpios, ele usa os menos escolhidos, ou que se acham, que não se acham suficientemente bons para serem escolhidos, né, os improváveis, e isso tudo faz parte da soberania dele. Então, ele está intervindo nessa batalha aqui para dizer que você saberá que eu sou o Senhor, porque sem mim essa batalha estava perdida. E como a gente fez oração hoje, muitas das nossas vontades, muitos dos nossos desejos, muitos dos nossos altos e baixos, a gente esquece às vezes de entregar na mão de Deus. E Ele é o soberano de todos. Então, quando a gente entrega, não necessariamente significa que 15 segundos depois tudo está resolvido. Não, porque tem a nossa parte também a ser feita, né? Agora, a nossa fé é o fio condutor para que as coisas possam acontecer, né? Então, é necessário. Aqui, por exemplo, se ele dissesse, bom, eu não acredito em você, não, porque esse profeta aí chegou falando que não acredito que é Deus, não, eu vou preparar meu exército aqui, eu vou fazer do meu jeito. Como é que Deus ia ter parte naquilo, né? Então, é importante. E aí, a fé, ela é capaz de te motivar e desmotivar também, da mesma forma. Olha o que ele fala. Por meio de quem que ele fará isso? Perguntou Acabe. E o profeta respondeu: Assim diz o Senhor: Ele o fará por meio dos auxiliares dos líderes das províncias. E quem começará a batalha? Perguntou. E o profeta respondeu: Você. Então, depois das instruções, Acabe convocou os auxiliares dos líderes das províncias, que eram 232 homens, e em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os auxiliares dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, representantes enviados por Ben-Hadad o informaram. Saíram alguns homens de Samaria. E ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os auxiliares dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus, os sírios, né, conhecidos como sírios, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas. Contudo, Ben-Hadad, rei de Arã, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou, matou os cavalos, destruiu os carros de guerra e infligiu grande derrota aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: Vá, fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei de Arão atacará de novo. Enquanto isso, os oficiais do rei de Arã lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. E, porém, os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro de guerra por carro de guerra, para que possamos combater Israel nas planícies. Então,
certo que seremos mais fortes do que eles. Ben-Hadad concordou com eles e fez como o aconselhado. Vocês entendem aqui a importância da divisão de fé, né? Aqui ele fala, os deuses deles, né, dos israelitas, aqui, eles são deuses das montanhas, né? Então tem o Deus lá da montanha X, sei lá, de algo XYZ. Então, se a gente, olha a ideia, porque não tem um Deus unificado, que é o Deus da montanha, que é o Deus do mar, que é o Deus da planície, que é o Deus da chuva, que é o Deus da neve, que é o Deus do sol. Não tem esse Criador unificado na visão deles, né? Tem vários deuses. Então, o perigo da gente dissipar a nossa fé, da gente dissipar a nossa entrega, da gente dissipar a nossa integridade com outras fontes de fé, com outras fontes de alegria, E eu estou dizendo isso, gente, porque às vezes, né, a gente realmente se sente para baixo, a gente realmente se sente, ai, mas demora para Deus responder, ou então minha fé está errada, ou então a forma com que eu estou orando é errada, ou então Deus não está me ouvindo, Deus não quer me ouvir. Tudo isso são mentiras contadas pelo diabo, a gente sabe disso, isso é bíblico, a gente ouve, a gente sabe, né, pela palavra que Deus nos diz isso, tudo isso é para nos desencorajar. Tudo isso é para que a gente possa. Eu vou buscar uma outra solução, porque Deus está demorando demais. Porque Deus não teve piedade nesse momento. Porque Deus não está me dando resposta nenhuma. Porque Deus. Quando a gente vê uma coisa tão como é que diz, separada como essa, né? Segregada, que diz a palavra em português, eu não sei, mas segregada, se não me engano, várias, várias opções, vários disso. Como é que você fica focado no núcleo, no centro, no íntegro, no completo, no Criador especificamente, né? Então, quando a gente vê uma coisa dessas na palavra de Deus, não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Ah, existe oração para isso, existe oração para aquilo, existe formas de crer nesse lado, existe formas de crer naquele lado. Você dissipa o poder que é único, intransferível, do único Criador. Entende? Então, aqui eles tinham essa. E olha só como é forte e impactante, porque impacta o resultado de uma guerra. Porque muda a estratégia de um rei. O rei estava ali de boa, não pensou nem nisso. Aí veio alguém e disse: Olha, a gente sabe que os deuses que eles têm é deus de montanha. Por isso que eles vencem. Vamos botar eles na planície para ver se eles vão vencer, né? E isso é o que a gente vê, por exemplo, em Jó. O que que Lúcifer fez com Jó? Foi a mesma coisa. Olha só, Jó só é assim, fiel a você, e leal a você, porque você dá tudo para ele. Ele tem saúde, ele tem riquezas, ele tem isso. Põe ele numa situação difícil para você ver se ele vai continuar sendo esse tão perfeito e maravilhoso, como é que fala? Filho, né? Crente em ti. E aí Deus vai lá e permite que Jó não seja tocado por ele, mas que o externo seja, né? Então, o nosso externo, ele também é impactado. Nós não somos tocados, mas o nosso externo é. Então, é importante esse momento como é que diz? De realização de que, às vezes, as distrações, por exemplo, a montanha, a planície, a fé de hoje é fé de amanhã. Deus não me respondeu hoje, mas te dá vida desde o dia de agora. Te dá para respirar desde o dia de agora. Mas o que importa é que hoje ele não está respondendo. E aí a gente cai. A gente abre precedente para que a nossa fé seja questionada. E aí você pergunta: será que é o correto? Era mais fácil quando eu tinha tantas outras fontes de alegria, de vida. Será que eu continuo fazendo? Será que eu continuo orando, orando? Será que vale a pena eu ficar, né, assim? E isso é real, isso acontece mesmo. As distrações existem para distrair, não para te focar. Então, na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel.
Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como dois pequenos rebanhos de cabras, ao passo que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: Assim diz o Senhor: como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas, não um Deus dos vales, eu entregarei este exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. O pensamento limitado de alguém que não conhece o poder ilimitado de Deus, né, enfraquece. E eu tô falando isso aqui no sentido deles, que são inimigos? Sim, mas eu vou usar nós aqui, nesse exemplo aqui. Vocês conseguem entender isso? Que não é um Deus dos vales. Esse tipo de fraqueza espiritual, né, é o que nos faz cair muitas vezes. Não, Deus, ele vai me ajudar com isso, mas aquilo ali parece que é impossível. Não, Deus está me fortalecendo aqui, mas se eu não estou forte aqui é porque ele não está me ouvindo agora. Não, Deus, se Deus não está me abençoando nessa parte específica, né, da minha vida aqui, significa que. Então, quando a gente para de rotular Deus e entende Ele como um único, entende que Ele está em 100% da sua história, da sua vida, do seu dia, as coisas vão mudando. E por mais que você esteja num nível de cansaço espiritual, de um cansaço físico, ou passando por algo espiritualmente falando, ou passando por algo profissionalmente falando, ou passando por. E a gente tende a se desmotivar, a se cansar, a perder a fé, ou deixar que a pressão do mundo externo, né? A gente tende a fazer isso. Se a gente consegue lembrar dessas passagens que a gente lê, se a gente consegue lembrar do que a palavra diz, é o que Jesus fala, que nem só do pão vive o homem. E ele fala, obviamente, mas a palavra, o que vem da boca de Deus, a palavra de Deus. Então, ele citando ele próprio como a palavra de Deus, obviamente, né? E ele próprio sendo o pão da vida, e ele próprio sendo aquilo que a gente necessita, de onde é que você vai buscar a sua força para as suas batalhas? Seja na montanha, seja num vale, seja como é que você consegue confundir o seu inimigo, que ama te ver triste, que ama te ver, né? Sabendo que Deus é um Deus de tudo, de todos, todos os lugares, todas as suas situações, todos os seus altos e baixos, as suas batalhas, todos os seus desertos, todos os seus desejos. Então, é importante, porque quando você não unifica Deus, você rotula, não, essa parte da minha vida está assim, essa parte da minha vida, achando que Deus não está prestando atenção em cada parte da sua vida, a fé é enfraquecida. E a ignorância, que é o quê? A ignorância, a falta do conhecimento, que significa ignorância, né? A falta do conhecimento, a ignorância na palavra de Deus, enfraquece a nós. Então, uma frase como essa, por exemplo, não um Deus dos vales, tá dando a gente o quê? 2, 3 minutos de explicação espiritual. Por quê? Não sei, porque Deus quis que parasse aqui e visse isso, e falasse isso. Mas você vê como é todo dia nós estamos aqui sendo alimentados por algo que não faz sentido para nós, uma guerra entre Acabe e Ben-Hadad. O que que eu tenho a ver com a guerra de Ben-Hadad? O que que tudo? Porque são nessas partes, nesse completo que Deus é, de capa a capa da Bíblia, que nós somos fortalecidos. E aqui a gente está vendo uma ignorância. Como eles pensam que o Senhor é um Deus só das montanhas, então lá na fraqueza que eles abriram, a gente vai lá e leva eles para onde? Para os vales. Então que a gente se fortaleça em todos os cantos da nossa vida, da nossa batalha, porque aqui a gente está vendo uma batalha com focos e falhas, né? Não com os israelitas, mas com o inimigo, por exemplo. Então, o inimigo gosta de pegar essas falhas. Eles acham, não, como Deus é o Deus da montanha, vamos pegar ele na falha dele ali, que vai ser o quê? É a planície. Vamos levar eles para a planície. E Deus mostra a sua soberania utilizando o ímpio, utilizando a ignorância, utilizando o lado fraco do inimigo para dizer: se eles acham que Deus não é um Deus das montanhas,
Vamos lá então, vamos aqui, ó. Não é um Deus dos vales, né? Eu vou entregar ele da forma. Então, a soberania de Deus na sua vida, ela é maior do que o seu entendimento. Converse com ele, fale com ele, clame a ele, mesmo nos dias que são difíceis, porque é nesse dia que sua fé está sendo provada. São nos dias difíceis de chamar, de clamar, de se animar, de se manter firme. São nesses dias que você mais necessita, ok? Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro e no sétimo dia entraram em combate. Em um só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Olha o que é Deus agindo quando ele está envolvido na questão, né? Na sua vida. Ben-Hadad também foi para a cidade, refugiando-se, ora em um esconderijo, ora em outro. E os seus oficiais lhe disseram: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Vamos nos vestir com panos de saco e cordas no pescoço e sair ao encontro do rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Então vestiram-se com panos de saco na cintura. O mal, ele faz isso. Ele se transveste de algo. A gente pode, por exemplo, a gente sabe que não Deus, o diabo ele se veste de anjo de luz. Então ele se transveste de algo para te enganar. Aqui você está vendo, olha, ele é rei, ele é poderoso, mas coloca a roupa pano de saco, rasga tudo, fica triste, põe corda no pescoço, mostra a sua vulnerabilidade, o seu fracasso, para você conseguir alguma coisa. Então foram ao rei de Israel e disseram: Ben-Hadad, teu servo diz: Rogo-te que me deixes viver. E o rei respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aceitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, Ben-Hadad é teu irmão. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir na sua carruagem. Devolverei as cidades que o meu pai tomou de teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez o seu pai em Samaria. E Acabe disse: Mediante um tratado, libertarei você. Então, fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um membro da comunidade dos profetas disse ao seu companheiro: Tira-me. O homem, porém, se recusou a fazê-lo. Como você não obedeceu o Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. Logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Tira-me, por favor. Este o golpeou e feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com uma venda. E quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, o teu servo entrou. E alguém veio a mim como um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será a tua vida pela vida dele. Ou você deverá pagar um talento de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. E esta é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a venda dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei: Assim diz o Senhor: Você libertou um homem que eu havia separado para destruição. Por isso é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, darei a você
uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha num lugar como essa. Contudo, ele disse: Não te darei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, lhe disse: É assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo e as enviou às autoridades, aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas, ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e o façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se em um local destacado no meio do povo. Então, 2 homens perversos vieram, vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Por isso, Por isso levaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois mandaram informar Jezabel. Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel se recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Levante-se e vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote, para onde foi, a fim de tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: Você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele. Diga-lhe também que assim diz o Senhor: No local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Eu encontrei, respondeu, porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Isso aqui por si só é um versículo que a gente não precisa nem, nem explicar, nem falar, nem nada. Olha o que a ganância, a cobiça faz com um ser humano. Não, mas não foi ele, foi a esposa dele. Olha como a corrupção moral, a decadência moral, olha como isso sem falar de Israel tendo sendo como é que é, liderado por esses. Olha como é perigoso, né? A gente ter alguém manipulando, a gente ter alguém tendo acesso as nossas palavras a ponto, porque ele em si não fez nada, mas ele fez, porque ele falou mal, ele falou de uma forma com que, obviamente, conhecendo a mulher que tinha, saberia que algo seria feito. Ele não chegou e só falou para ela, nada, tô chateado porque hoje não choveu. Ele não falou para ela isso. Ele falou com o intuito de ter uma resposta, com o intuito de ter algo resolvido. Tanto que ele não se surpreendeu. Ele não falou, como assim ele está morto do nada? Ou então, como ele morreu? O que aconteceu com ele? Foi numa guerra? Não. Você vê ele levantando da cama por ordem dela
e indo pegar o que era dele. Então, como um bebê mimado, ele foi, vira o rosto, não quero mais comer, sabendo que ela daria um jeito, ela dá o jeito dele, e agora, obviamente, a justiça de Deus, o julgamento de Deus contra a injustiça, contra a cobiça, vai cair sobre ele, e vai cair sobre ela também. Então, essa corrupção política, essa corrupção moral, né, injusta, Deus não vai deixar passar, obviamente. Então, a gente está vendo aqui ele dizer que é mal o que ele fez porque ele se vendeu. E quantas vezes nós, na vida, não nos vendemos por algo, não independente, não importa se é, não, mas é menor do que isso, é maior do que isso, não tem nada a ver com isso. Quantas vezes nós já não vendemos os nossos princípios ou ideias, ou pensamentos, ou sentimentos, ou, por exemplo, fazer alguma coisa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de fofoca. Você não gosta de fofoca, mas você está num lugar onde está todo mundo fofocando, e ao invés de você sair desse ambiente, ou como diz a palavra de Deus, que no sábio para a fofoca, o que que Deus diz em Provérbios? Que quando a fofoca chega no sábio, ele não passa à frente, para nele, porque ele é sábio e ele sabe que passar à frente seria estar no meio disso, é fazer a mesma coisa. Né? Então, a gente vê algo acontecendo nesse tipo, por exemplo, a gente vê quantas vezes nós já não nos vendemos para algo dessa forma, né? Obviamente que a gente não está comparando, né? Mas politicamente isso acontece também. Quantas vezes a gente não vê, né? Pessoas sendo atacadas politicamente, ou mortas politicamente, ou quantas coisas assim não acontecem, né? Então, aos olhos do Senhor, nada se esconde. Então, Deus está nos mostrando aqui que essa decadência humana, né? Que essa, como é que diz? Essa cobiça, essa vontade de ter aquilo que não é seu, aquilo que vai acabar mal. E ele diz: eu vou trazer a desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou minha ira e fez Israel pecar. E aqui a gente não está falando assim, você fez algo errado aos meus olhos somente. Ele provocou a ira. Você já imaginou alguém provocar a ira de Deus? Porque às vezes nós também perdemos a nossa paciência, mas às vezes leva um tanto. Às vezes não é só em uma pequena coisinha que a gente já perde a paciência, né? Então, às vezes tem pessoas que precisam se esforçar bastante para tirar a gente do nosso prumo, né? Agora, imagina provocar a ira de Deus. Porque ele não está dizendo que você me deixou irritado de uma hora para outra. Ou você, por exemplo, falou algo que eu não gostei. Ou você não, aquele provocou. Então imagina que do momento em que ele cobiça a vinha, do momento em que ele vai para a cama emburrado, do momento em que ele vira o rosto para não comer, do momento em que ele desabafa com Jezabel sabendo quem ela era, do momento em que ele permite que isso aconteça, tudo isso é provocação. Foi de um para o outro até chegar nos ouvidos dela. Então, reclamar é algo perigoso para a gente, para nossa vida também. Obviamente que a gente não está comparando a ira de Deus, dizendo que a gente reclama e Deus fica irado, não é isso. Mas, ao nosso julgamento, ao nosso ponto de vista, uma pessoa que só reclama, ou que é ingrata, ou que não percebe aquilo que está sendo entregue a ela, ou que leva tudo por garantia de que tem, tudo por, né, é perigoso. Então, obviamente que não no mesmo nível, até porque temos Cristo, o Espírito Santo, que nos provoca a mudarmos o tempo inteiro, que nos cutuca, que nos ensina, obviamente, o tempo inteiro, né? Quando a gente faz algo errado. Mas é importante analisar essa história, analisar o que a gente consegue ver pela palavra de Deus, porque, caramba, olha isso, né? Então, acerca de. Aí agora Deus está dizendo. E acerca de Jezebel, o Senhor diz: os cães, os mesmos que estão lambendo agora o sangue dele, os cães de Nabote, né? Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão o que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem
no campo. Nunca existiu. Aqui já acabou a frase, tem aspas aqui, acabou a frase. Então, nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher, Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Mas tá aí, não aparece ali que ele está sendo instigado, que está sendo. Ela tá ali, levanta e come. É assim que você vai fazer? É assim, ele iniciou. Se ele não tivesse cobiçado, se ele não tivesse. Por que que ela iria mandar matar ele? Então, assim, não concordou comigo, vai morrer. Não quis me dar aquilo, vai morrer. Então, essa provocação vem de um desejo de alguém, vem do início. Quando ele levou um não lá na frente. Levou um não, já era. Foi pecado, foi só declínio. Levou um não e começou a sentir remorso, começou, não remorso, desculpa. Começou a sentir raiva, começou a sentir inveja, começou a sentir cobiça, começou. Um não conseguiu desencadear tudo aquilo que levou à morte dele. Desculpa, peraí, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob pano de saco e andava deprimido. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele nos dias do seu filho. A gente não vai. Será que dá tempo de. Vamos ver quantos versículos tem. São 53 versículos. Não vai dar para a gente finalizar o último capítulo de Primeira Reis. Que a gente vai até finalizar essa parte aqui agora, mas a gente finaliza aqui hoje com esses dois. E amanhã a gente volta para mais dois. Então a gente já inicia, como os livros são o mesmo, né, só separados mesmo por primeiro reis, segundo reis, a gente inicia amanhã, não tem problema, capítulo 22 e primeiro de segundo reis, tá bom? Não tem problema. Não deu para finalizar os três, não. Por uma questão de toque mesmo, porque é o mesmo livro, a gente vai continuar só lendo, não tem problema, tá bom? Então, é isso. Não tem muito o que falar para esse final aqui. A gente pode, como é que eu posso dizer isso? A gente pode entender o que Deus fez, entender o que Acabe fez, entender como Deus funciona, como Deus, né? Jezabel ele não falou nada. Ele está falando especificamente, né, de Acabe, ok? É, mas, enfim, a gente está no local de entender Deus, a sua misericórdia e nunca perder um de vista. Ele não gosta de perder almas, ele não gosta. Então, quando alguém se arrepende, quando alguém se humilha na frente dele, o coração de Deus é misericórdia pura, é amor puro. Levar Cristo naquela cruz foi misericórdia por mim, por você, por todos nós. Então, quando a gente vê algo, por exemplo, não, mas como assim? Vai ficar nisso mesmo? E aí ele não vai morrer, ele fez o que ele fez, e Deus vai perdoar só porque ele se humilhou? A gente vai ver mais lá na frente, que a justiça dele não falha. Ele ainda assim coloca, não, visto que se humilhou, não trarei essa desgraça enquanto ele viver, mas a enviarei sobre a família dele, nos dias do seu filho. Então vai chegar o momento, né, em que isso tudo uma grande bola de neve vai acontecer. Então, quando a gente vê algo assim, parece que, ué, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Deus não vai fazer nada? E aí, como é que é? Porque o ser humano, ele gosta de ver sei lá, uma pessoa pagar pelo que. E é tão ruim do nosso coração isso. É tão ruim de nós imaginar que, né? Mas só isso. Só porque ele se humilhou diante de. A gente vai continuar com a história mais lá na frente, mas falando só disso aqui, tirando especificamente Acabe, ou tirando especificamente essa história que nós estamos lendo agora, põe no seu coração se é uma pessoa, qualquer outra pessoa, e Deus vê essa pessoa se humilhando perante a Ele. Você acha que Deus quer perder uma alma e dizer, ah, não, você já fez muito errado, vai para o inferno, tchau, tchau. Ou você acha que Deus vai dizer, não,
você se humilhou, você se arrependeu. Esquece essa história que a gente está lendo aqui agora. A gente está falando nós, seres humanos, hoje, principalmente com Cristo. Então, você acha que Deus quer perder uma alma e dizer, não, vocês aqui já foi, acabou, vai para o inferno, e você vai para o céu, e você vai para o inferno, você vai para o céu. Você acha que Deus gosta disso? Não. Deus quer salvar a todos. Então, uma pessoa que se humilha na frente dele, uma pessoa que olha para ele como um pai, como um soberano, como independente do que você tenha feito na sua vida, os pecados que cometemos, que cometeremos, independente disso, o coração dele é amor e misericórdia. Cristo naquela cruz representa amor e representa a misericórdia dele em nos perdoar o tempo inteiro por tudo de errado que a humanidade fez. Então, para finalizar isso, esse capítulo, a história não acaba por aqui, obviamente, mas que a gente ponha no nosso coração a humildade de olhar para o próximo como Jesus olharia e imaginar que se aquela pessoa é a que a gente deseja que tenha o retorno, né, ou que Deus que a gente veja que aquela lá é que mais precisa, sem contar com o nosso próprio coração, que também precisa de Deus. Porque desejar algo para uma pessoa vem de uma raiz que não é divina, né? É isso, tá bom? Então ficamos com Deus, amém. Amanhã a gente volta para o último capítulo. Eu já tinha falado que mais ou menos talvez terça-feira, né? A gente finalizaria, mas a gente já finaliza e já inicia. 22 e o número 1, capítulo 1, tá bom? De Segunda Reis. Então, fiquem com Deus, um beijo. Amo vocês até amanhã, se Deus quiser, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.